Prezados irmãos e irmãs, celebramos hoje a liturgia, a solenidade da Ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus retorna para junto de Deus ele veio, para Deus volta. Ele é Deus e ele se encarnou assumindo a condição humana, a forma humana, Deus que se revela. Então ele veio para nos trazer, para nos mostrar quem é Deus. Um Deus que ama, que perdoa, que acolhe. Um Deus que está presente na vida do povo, não está lá em cima, distante de nós. Muito pelo contrário. Então Jesus de uma certa forma, ele materializa, torna visível, presente, concreto, quem é Deus. Ao assumir a condição humana, todos os gestos que Jesus fez durante a sua vida pública, que nós acompanhamos, revelam a ternura e o rosto até então de um Deus desconhecido, E hoje, nesta solenidade da Ascensão, Jesus retorna para junto de Deus. Esta é a festa da Ascensão. Jesus promete, percebe que os seus apóstolos, seus discípulos ainda não estão preparados. Eles vão precisar muito da força do alto. O medo, a dúvida, a incerteza ainda paira no coração deles. Basta a gente ver os textos, Logo depois que Jesus ressuscita, Jesus aparece diversas vezes e eles não reconhecem. Conversa com eles e a Escritura diz: foi preciso abrir-lhes a mente e o coração para que compreendessem que Jesus de fato havia ressuscitado. Precisou abrir a mente e o coração. Precisaram ser ajudados pelo alto. Precisou citar as Escrituras e os profetas que falavam a respeito do Messias, para que eles pudessem compreender. Pois bem, os discípulos ainda se encontram, eles ainda não receberam o Espírito Santo. O ressuscitado fica com eles 40 dias. 40 dias após, Jesus apareceu em diversas situações. Eles ainda veem, mas não veem, ainda não tem aquela certeza de tudo aquilo que aconteceu com o Messias. Muita dúvida ainda está presente no coração deles. Então Jesus hoje promete a eles, pede: olha, vocês não se afastem, fiquem por perto de Jerusalém. Eu vou para junto de Deus, eu volto, mas não vos deixarei órfãos. Jesus não irá abandoná-los. Em poucos dias eu me manifestarei. E esse pouco dia, mais 10 dias, o Pentecostes, quando da promessa, derramarei sobre vós o meu Espírito. Esta foi a promessa. E na força do Espírito Santo, vocês serão no mundo as minhas testemunhas. E é isso que de fato irá acontecer, quando nós celebrarmos o Pentecostes, que é a manifestação, o derramamento do Espírito Santo. E o Evangelho vai dizer por que eles precisam, assim como nós precisamos da graça de Deus. Jesus preparou, Jesus chamou os 12, os 72 discípulos, enviou com a missão de ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esta é a missão, vamos dizer, dos 12, dos apóstolos. Esta é a missão de cada um de nós. No mundo nós somos chamados a dar testemunho da nossa fé. No mundo em que nós vivemos hoje, diante dos desafios, da situação da qual nós vivemos, que é diferente da dos apóstolos, dos discípulos. Eles deram a vida, eles morreram todos mártires, foram perseguidos, não foram entendidos, muitos lugares não foram aceitos, mas também muitas pessoas se converteram.
o sangue deles foi semente de novos cristãos, a igreja se fortaleceu e cresceu na perseguição, no sofrimento, né? O sangue dos mártires regou a igreja e fez com que ela se tornasse forte. Hoje também nós somos chamados a dar o nosso testemunho no mundo que nós vivemos, diante das situações que estão aí todos os dias, que nós vemos e sabemos. Nós somos chamados também na força do Espírito Santo. Por isso que ele derramou o Espírito Santo: derramarei sobre vós o meu Espírito, e vocês, movidos pelo Espírito de Deus, vocês encontrarão as forças necessárias, como nós precisamos. Para ser testemunho de Deus no mundo de hoje, nós precisamos muito da graça de Deus. Se não for pela graça de Deus, a gente abandona o barco, não é verdade? A gente desanima, porque tudo nos leva a isso. Então o cristão, ele precisa sempre dizer: Senhor, me socorra, me sustente na fé, que a minha fé não sucumbe, porque no mundo que a gente vive hoje, se não for pela graça de Deus, nós não vamos muito longe, por amor a Ele, porque parece que tudo nos leva a abandonar Deus. O mundo ensina, prega um estilo, uma filosofia de vida bem diferente. Então o cristão hoje é quase aquele que nada contra a correnteza, né? Então quando a gente nada contra a correnteza, precisa dar mais braçada, né? Não é verdade? Quem já nadou contra a correnteza aí sabe, né? Você precisa dar 5, 6 braçadas a mais, senão a correnteza te puxa, ela te leva, né? Precisa lutar contra a correnteza. Por isso vamos pedir ao Senhor que esse Espírito Santo que outrora foi derramado sobre os apóstolos, Jesus também derramou sobre a sua igreja. Por isso que a igreja católica, ela caminha na força do Espírito Santo. Ela precisa muito, é o Espírito Santo de Deus quem conduz a sua igreja. Na sua riqueza, nas suas falhas, na parte humana que somos todos nós, mas é graças ao Espírito de Deus. Por isso que Jesus falou que as portas do inferno jamais iriam prevalecer contra a sua igreja. E de fato, uma instituição há mais de 2000 anos, a única, né, que já enfrentou tantas e ainda enfrenta, né, porque a igreja sempre sofreu perseguições, mas Jesus garantiu que o poder do inimigo não haveria de prevalecer contra a sua igreja. E é nele que nós devemos confiar, é em Deus. É Ele que garante, é Ele que sustenta a igreja, mesmo na nossa pobreza, nas nossas fraquezas, nossas misérias. Mas é Ele quem conduz. Então vamos pedir ao Senhor que o Espírito Santo continue nos animando, nos fortalecendo, que a gente não desanime, que nós possamos dar o nosso testemunho no trabalho, na família, na igreja, fora dela, em qualquer lugar que nós estivermos. Esse mandato missionário, ele também é dado a cada um de vocês, a mim, todo batizado. Diz aqui, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Quantas pessoas que não creem? Aliás, esse é o pecado contra o Espírito Santo que não tem perdão. Todos os pecados têm perdão, menos o pecado contra o Espírito Santo. E quem que é? Aquele que não crê. Quem não crê já está condenado, porque não acreditou no próprio Cristo. Então nós precisamos rezar muito por tantas pessoas ainda que relutam contra Deus, que têm um coração fechado. Vamos pedir que o Espírito Santo nos mova e que nós possamos ser na sociedade, no nosso dia a dia, um sinal, uma luz, uma presença do amor de Deus, colocando as nossas boas obras, o nosso empenho, que sempre é importante, mas sempre contando com o sustento da graça de Deus, porque se não for ela a nos mover, nós não vamos muito longe. Precisaremos sempre, todos os dias, até o final dos tempos, a graça de Deus ao nosso lado. É ela que nos sustenta e que nos impulsiona para a missão. Louvado seja nosso